Você sabia que assistir videoaulas pode ser uma das formas menos eficientes de aprender? Isso mesmo, menos eficiente. E não porque o professor é ruim ou o conteúdo é fraco, mas porque videoaula é, por natureza, um método de aprendizado passivo. Mas se acalme, não estou dizendo para você nunca mais assistir videoaula. Na verdade, o problema não é a ferramenta, mas sim como ela é utilizada. Hoje eu vou te ensinar a usar as videoaulas de maneira estratégica, sem perder tempo, sem fazer resumos desnecessários e garantindo que elas realmente acelerem a sua aprovação. Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, nomeado em 3 áreas diferentes e atualmente auditor de controle externo do Tribunal de Contas, aprovado em 2º lugar. Meu objetivo aqui é te ensinar como passar em concursos públicos sempre de forma direta e baseado naquilo que funciona na ciência e na prática. Então, se você quer ser servidor, simbora comigo. E para começar essa aula, vamos direto ao ponto. Videoaula é um método de aprendizado passivo. Isso significa que você assiste, tá? Quando você está lá vendo a videoaula, você não está ativamente interagindo com o conteúdo ou desafiando o seu cérebro. Isso por si só limita muito o quanto você realmente aprende e, mais importante, o quanto você retém a longo prazo. De acordo com um estudo publicado no Educational Psychology Review por Dan Losky e colaboradores, os métodos passivos, como assistir a videoaulas ou ler sem fazer anotações ativas, são significativamente menos eficazes para a retenção de longo prazo do que métodos ativos, como resolver questões ou praticar revisões espaçadas. E por que isso acontece? É muito simples. Quando você está recebendo informações, o cérebro não é forçado a processar ou consolidar o conhecimento. Isso pode dar a falsa impressão de que você entendeu tudo, mas na hora que você for aplicar o que você viu, o conteúdo simplesmente desaparece. A seguinte situação já aconteceu com todo mundo. Imagine que você está lá assistindo a uma videoaula de Direito Constitucional sobre controle de constitucionalidade. Durante a aula, cara, tudo faz sentido, o professor explica benzão, você, cara, tudo isso aqui é bacana. Mas aí chega a hora de resolver uma questão, que às vezes nem é no mesmo dia, você não consegue lembrar qual é a diferença entre controle difuso e concentrado. Por quê? Afinal, por que isso acontece? Se você viu e entendeu na hora que o professor te passou. Por que apenas assistir a aulas passivamente não ativa os processos cognitivos necessários para consolidar essa informação na sua memória? Então, não adianta, a taxa de aprendizado na videoaula é muito baixa. Então, recapitulando essa primeira parte, métodos passivos como videoaulas não são suficientes para aprovação. Métodos ativos como resolver questões são muito mais eficazes porque desafiam o seu cérebro. Então, as videoaulas devem ser usadas estrategicamente, mas nunca como a base principal dos seus estudos. E antes da gente continuar, é meu dever te informar que existe uma maneira garantida de ser aprovado. Agora em janeiro eu vou abrir as inscrições para a turma de 2025 do Coaching do Só Sei Passar. Então, se você quer ser um servidor público, é só você clicar no link que está na descrição dessa aula para fazer a sua pré-inscrição, beleza? E agora, para a segunda parte dessa aula, vamos falar sobre um dos maiores erros que os concurseiros cometem ao assistir às videoaulas, que é fazer resumos ou anotações junto com as videoaulas. Pensa aqui comigo. As videoaulas já são longas por natureza. Cursos completos podem facilmente ultrapassar 100 horas de conteúdo. Agora imagine que você pausa a aula, a cada frase que você acha interessante ou complicada, e aí você pausa para fazer uma anotação ou um pequeno resuminho. Cara, essa aula de 2 horas vai virar um estudo de 4, 5 horas. Além de atrasar o aprendizado, fazer resumos ou anotações durante as videoaulas não é um método eficiente de retenção. Ele é tão passivo, apenas copiar, quanto assistir a videoaula. Estudos mostram que simplesmente transcrever informações é uma atividade altamente passiva, com quase nada de contribuição para sua memorização. É apenas a impressão que você tem que está fazendo algo para aprender. Tá, professor, mas o que eu faço então? Primeiro, assiste a videoaula inteira sem pausa. O objetivo é absorver o panorama geral do conteúdo. Eu sei que vai dar vontade de voltar em coisa que você não entendeu, em anotar coisas que você acha importante. Não faça. Só assista toda a videoaula. Depois que você assistiu a videoaula, pratique com questões. Ao invés de ficar voltando na videoaula, cara, pega questões que ali na hora você já vai identificar coisas que você não pegou de fato na videoaula e vai também reforçar coisas que você aprendeu na videoaula. E aí, nessa hora, é hora de usar questões comentadas. Por quê? Se você responder a questão
e acertar e não entender direito ou errar, o comentário já vai te dizer qual é a solução ali, o que é o conceito que está por trás daquela questão. Você não vai precisar perder tempo voltando lá na videoaula, procurando o trecho do professor, então chega de perder tempo. Imagina o seguinte, você está estudando para matemática financeira. Durante a videoaula você não entende bem como calcular, sei lá, taxa interna de retorno. Então, ao invés de pausar para fazer um resumo, procurar o que é a taxa interna, tenta resolver uma questão e só então volte ao ponto da aula para revisar aquele conceito específico, se você não entendeu na questão. Isso vai economizar seu tempo e vai garantir que seu aprendizado seja bem mais ativo. Então, recapitulando a parte 2, não faça resumos ou anotações enquanto assiste a videoaula, foque em entender o conteúdo e depois praticar com questões e use as videoaulas como referência só para revisar pontos específicos caso o comentário da questão não tenha sido suficiente. E agora para a parte 3, o que vocês mais querem. Qual é a hora de usar a videoaula e como que eu vou fazer isso de maneira eficiente? Primeira coisa que você tem que entender, videoaulas são como rodinhas de bicicleta. São ótimas no começo, te ajudam ali nos primeiros passos, a dar as primeiras pedaladas. Então ela é boa quando você está aprendendo algo completamente novo ou algo muito difícil. Mas o objetivo é se livrar delas o mais rápido possível e partir para métodos mais ativos. Deixa eu te dar um exemplo para matérias teóricas, tá? Direito, legislação, para disciplinas que são essencialmente teóricas e de fácil consulta, como as disciplinas de direito. Cara, não perde tempo assistindo videoaula nenhuma. Ah, professor, mas eu não consigo. Cara, dê tempo ao tempo que pelas questões vai entrar. Vá direto para o PDF com as questões comentadas, pois esses materiais já trazem o conteúdo resumido com exemplos práticos do jeito que cai na prova. E mesmo que você não entenda ali no momento, continua, você vai entender mais para frente. Agora, vamos pegar um exemplo de matérias complexas, como matemática ou contabilidade. Cara, para essas matérias mais difíceis que envolvem cálculos, o desenvolvimento de um raciocínio para chegar numa conclusão, aí sim as videoaulas podem ser muito úteis no início, porque é muito difícil nesse caso de formar uma base para depois entender chegar ao final de um raciocínio, ao invés de só decorar, como é no direito. Na videoaula você vai conseguir isso, tá? Às vezes é muito difícil você conseguir só lendo. A videoaula vai te dar uma visão geral, mais ampla ali de tudo. Você vai entender os fundamentos, aí você vai estar mais preparado para ir para as questões. Mas sempre, mesmo com matérias complexas, você tem que combinar videoaulas com prática ativa, que é resolver questões, tá bom? Então, deixa eu te dar um exemplo aqui rápido vamos usar contabilidade, tá? Você nunca viu contabilidade, foi o meu caso, eu não entendia nada. Débito era bom, aumentava o patrimônio, crédito reduzia o patrimônio, como é que diabo? Eu assisti videoaulas para entender os conceitos básicos, para entender o que era o balanço patrimonial, o DRE, como funcionavam os lançamentos, enfim. Quando eu peguei esse geralzão, eu fui para as questões e apesar de errar, porque eu estava aprendendo, eu conseguia absorver o conteúdo dos comentários, porque eu já tinha um panorama geral da matéria. Então me ajudou no início, me deu uma acelerada, mas cara, é só no início, é só para o básico, é só para pegar a ideia da matéria. Depois você vai ter que praticar via questões. Bom, e agora que você sabe usar as videoaulas da maneira correta, lembre-se, elas não são vilãs, mas também não são solução para a sua aprovação. O segredo está em usar a videoaula como um apoio inicial, sempre acompanhado de métodos ativos, como resolver questões e revisar o que você aprendeu. Olha, lembra, mantenha esse exemplo na sua cabeça. Videoaulas são como rodinhas de bicicleta, elas ajudam no começo, mas o objetivo é se livrar delas o mais rápido possível para ganhar velocidade nos seus estudos. Dessa maneira você economiza tempo e acelera a sua aprovação. E por isso eu vou deixar aqui para você uma aula rapidinha, menos de 10 minutos. É só clicar no link que estão aqui na tela para você aprender a estudar muito melhor e ser aprovado em 2025. Então, se inscreve no canal, compartilha, curte e a gente se vê na próxima aula. Forte abraço!